Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Nós estamos começando este que é o culto de domingo, dia 9 de outubro de 2022. Não temos culto presencial devido às atividades que hoje nós tivemos juntamente com a igreja, as atividades recreativas, o nosso ajuntamento social, o torneio, o campeonato de futebol também ali da IAP Santa Helena. Agradecemos a todos que se envolveram tanto na programação, toda a nossa equipe de organização, na cozinha, do evento, na participação ao longo do dia, todos os irmãos que participaram, todos que vieram contribuir também, colaborando também, adquirindo a refeição, a todos os irmãos de outras igrejas que também estiveram conosco. Prezados irmãos, amados, nós vamos começar o culto dessa noite e eu queria fazer uma leitura na Palavra de Deus, para a gente começar então em nome de Jesus com uma leitura e uma oração no Salmo de número 139, a partir do verso 8. Salmo de número 139, a partir do verso 8, que nos diz então a Palavra de Deus da seguinte forma: Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Essa é uma declaração que constata que Deus não há lugar onde Ele não possa estar, juntamente conosco. Quero orar com você, para a gente dedicar este momento de culto, então, na presença de Deus. Deus maravilhoso e santo, nós a Ti louvamos, engrandecemos e bendizemos. Eu louvo a Ti, ó Deus, por cada um dos irmãos que agora pode cultuar conosco através dessa transmissão. Que seja um tempo de culto e adoração ao Teu santo nome. Que o Senhor esteja a ministrar sobre as nossas vidas e aceitar o nosso louvor nessa noite. Assim eu peço Tua graça, assim eu peço Tua bênção, assim eu peço que o Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, ministrando as vidas dos Teus filhos e filhas em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então juntos louvar a Deus e antes disso só dando 2 lembretes aqui. O Dia da Criança Promessista é no próximo domingo, dia 16, uma atividade muito especial. Se você ainda não marcou presença, não confirmou a participação da sua criança aí em casa, faça-o com a liderança do MCA. Pode procurar ali a Dani Pinheiro, pode procurar a diaconisa Daniela Lima, pode procurar ali a Isa, pode procurar ali das nossas irmãs, nossos professores também. Então é só procurar que vai ter muita atividade ali ao longo deste dia. Então não deixe de participar. E no sábado, dia 15, nós temos no culto da manhã, o culto do idoso, uma programação muito especial, com convidados especiais também para juntos ali a gente bendizer ao Senhor. Então você pode agora, juntamente conosco, adorar a Deus com o louvor, você pode adorar a Deus também com as suas ofertas. Aqui na tela estão as informações, então para você contribuir, você pode estar enviando aí a sua oferta, contribuindo com o seu dízimo também para a manutenção da obra de Deus. É um privilégio que a gente tem de poder adorar o Senhor também com as nossas ofertas. Glorifique ao Senhor, exalte o nome do Senhor, aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glórias a ti, Deus. Glorificado e exaltado, e é como um trovão a voz do Senhor, dizendo ao vento: acalma, vento, aleluia, acalma a tempestade, aleluia. Esse é o nosso Deus.
Glorificar e exaltar o nome do Senhor em todo o tempo, aleluia. É o teu nome, Jesus, aleluia. Deus. Nosso amigo Santo Espírito. Aleluia, Jesus. Venha aquecer os corações. Aleluia, Jesus. É de cura que você precisa? Vem com cura. Aleluia. Em todo o seu É sentir esse mover, o poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Aleluia, Senhor. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo seu sobrar. Com seu olho venha-nos ungir. E com teu fogo vem-nos batizar. Aleluia, Jesus. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O
Aleluia, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. De novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Antes de ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Louvado seja Deus. Vamos juntos continuar meditando na palavra do nosso Senhor agora, nessa parte do culto, onde nós vamos trazer uma reflexão acerca do nome Icabod. Não sei se você já ouviu esse nome na sua Bíblia, se você já leu. Em algumas traduções vai trazer a palavra Icabod, Icabô. Mas vamos só mencionar aqui no belo português como a gente lê Icabod. O tema de hoje é Icabod, quando a vida perde o brilho. Icabod, a gente vai estar então meditando na palavra de Deus. Nesse sentido, eu queria pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Não vou pedir a bênção sobre a palavra, que é uma bênção para nós, que já é abençoada, mas sobre as nossas vidas para receber então dessa palavra. Maravilhoso Deus e Pai, nós a Ti clamamos, louvamos e engrandecemos, agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor continue a falar conosco agora através da palavra pregada. Que o Senhor ministre aos nossos corações e em especial aos corações, ó Deus, que de alguma forma sentem, ó Deus, que o brilho da vida foi embora, que a alegria da vida foi embora. Que o Senhor Jesus nos ajude, ó Pai, a recuperar essa alegria, ó Deus, conforme a Tua palavra que hoje será ministrada em nome de Jesus. Amém. Icabod. Nós sabemos o que é Icabod. É o nome de um menino que nasceu há 1100 anos antes de Cristo. A gente não tem muitos detalhes sobre a história desse menino, a não ser as circunstâncias do seu nascimento, como você tem aí na tela, né? 1 Samuel, capítulo 4, versos 14 a 22. Nessas circunstâncias, nós temos então o menino que era neto de Eli, o sacerdote. Você lembra de Eli, o sacerdote? Ele tinha 2 filhos, um se chamava Hofni e o outro Finéias. A gente não sabe o nome da mãe deste menino. Então, este menino, filho de Finéias, sendo um sacerdote. E você bem lembra na história bíblica que Hofni e Finéias eram meninos, homens, sacerdotes que não levavam a sério a vontade de Deus, que pecaram. Tempo em que nasceu Icabod era um tempo muito difícil. O povo gostava de ouvir a voz de Deus, mas Deus raramente falava. Isso lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. As palavras de Deus eram muito raras, as visões não eram frequentes.
Nesse tempo surgiu um profeta, a história de Samuel, que está registrada no livro de Samuel. Em Israel, tinha uma cidade onde era sentida a presença de Deus mais de perto. O nome dessa cidade era Siló. Siló portava, então ela guardava a Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus. Se você está estudando a lição bíblica, eu não estou com a lição bíblica aqui agora, na capa da nossa lição bíblica tem uma representação artística do que poderia ter sido a figura dessa Arca da Aliança. Então, ali ela era feita de madeira de acácia. Essa Arca da Aliança ela tinha 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura, assim como 70 centímetros de altura, está lá em Êxodo 25:10. Nós tínhamos no alto dessa caixa de madeira de acácia 2 querubins, e eles se aproximavam então com as suas asas para formar um arco em cima dessa caixa, dessa arca. Era por exemplo, uma simbologia da nuvem que se formava entre esses 2 querubins que Deus falava a Moisés. Nós temos ali Números 7,89. Na tenda do encontro, Deus falava em cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, assim que Deus falava. Bom, a arca acompanhava o povo e muitas vezes o povo se descuidava dela. Os filhos de Eli, que eram sacerdote, estavam entre os que não cuidavam dela. Quando a arca estava com o povo, a vitória era certa. Aquele era um tempo de muitas guerras, mas Deus percebeu que aquela arca ela estava sendo usada daqui a pouco como um ídolo e não como deveria ser, apenas como um símbolo da presença de Deus. Os adversários ficavam com medo quando sabiam que a Arca da Aliança estava em campo de batalha. Naqueles dias, nós temos então os adversários tomando a Arca da Aliança do povo de Deus. Deus permitiu que a arca fosse levada, e assim os 2 filhos de Eli, o Hofni e o Finéias, foram mortos. Quando Eli soube disso, você lê nessa passagem aqui de 1 Samuel, capítulo 4, nos primeiros versos aqui, a partir do verso 14, nós temos Eli recebendo essa notícia de que a arca foi tomada e de que os seus 2 filhos haviam sido mortos. Lá no verso 18, nós temos então, quando o mensageiro fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. Ele morreu. Aí nós temos o verso 19. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias, então ela também se assombrou. Essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada, de que o seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Veja que circunstâncias. Quando ela estava morrendo, veja que no parto, a mãe de Icabod vai morrer. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não tema, pois você teve um filho." Ela, porém, não respondeu, não fez caso disso. E antes de morrer, então, ela teve forças para dizer o seguinte: "Mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel." Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Olha que circunstância. Icabod significa a glória acabou. A glória não existe mais. E acabou. Se a gente pudesse fazer essa transliteração assim para o português. Acabou-se a glória de Deus. Enquanto isso, a arca estava lá, com os filisteus, causando problemas. Virou uma batata quente. Cada cidade que recebia lá do lado dos filisteus, cada cidade que recebia a arca, queria logo se livrar dela pela desgraça que sobrevinha ao povo. Claro que não era o propósito que ficasse lá. O povo ficou em pânico, mas aí é outra história e a gente vai continuar olhando aqui para a história de Icabod. A mãe de Icabod, ela pode tipificar a vida de muitas pessoas que estão passando por momentos onde a sua vida perdeu o brilho, achando que Deus não está mais presente em suas vidas. A glória de Deus, ela nunca se afasta dos seus filhos.
mas a gente pode parar de ver. Quando aquela mulher, mãe de Icabode, ela viu aquela sucessão de fatos, a derrota na batalha, o sequestro da arca, a morte do sogro, a morte do marido, o parto prematuro e arriscado, ela concluiu que Deus tinha se afastado da vida do seu povo e da sua também. Ali ela comete um equívoco, dizendo que Deus não estava mais presente, mas ali ela deixa também um aprendizado para nós. Nós precisamos ter coragem de admitir que não estamos em comunhão com Deus se nós estivermos em pecado. Ela entendeu, ela sabia que o seu marido pecou. Ela sabia ali e assim teve coragem, de certa forma, de admitir o seu erro. Muito do nosso sofrimento vem por causa do pecado. Muito do nosso sofrimento vem por causa do pecado. O pecado é uma escolha, mas voltar para Deus também é uma escolha que a gente precisa tomar. O povo sabia o que não podia fazer, mas fez. O povo sabia o que podia fazer e não fez. A gente conhece os mandamentos de Deus. Você que está ouvindo aí, muitos dos que estão nos acompanhando hoje aqui, sabem o que Deus requer de nós. Sabe o que Deus pede de nós. E o nosso problema não está no verbo conhecer, mas está no verbo obedecer. A nossa dificuldade não é conhecer a vontade de Deus, mas é realmente fazer o que Deus pede. Quando a gente vai ler toda a história, depois você pode estar lendo ao restante do livro de Samuel, do 1 Samuel, a gente vê que por mais que a glória de Deus, por mais que a gente tenha se afastado de Deus, a falta de comunhão não é definitiva. A própria arca, voltou para Siló depois de vários círculos ali ao longo das cidades. Assim, a presença de Deus pode voltar, trazendo alegria em outro momento. A partir do momento que começa ali um entendimento como o da mãe de Icabode, de que nós devemos reconhecer o nosso pecado. Nós devemos ser honestos para admitir que muitas vezes a falta de brilho em nossas vidas advém do pecado. Em outros momentos, talvez a gente também precisa reconhecer, por isso nós precisamos pedir a sabedoria de Deus para entender o que está acontecendo com a nossa vida. Nem todo o sofrimento, nem toda a perda de brilho na nossa vida vem por causa do pecado. Nós podemos viver acumulando frustrações, por exemplo. Olha as situações da nossa vida. Às vezes a gente não dá certo no trabalho, no concurso. A gente parece... Você lembra daquela história de um personagem mitológico? Tal de Midas. O que ele tocava virava ouro. Uma história fictícia de um personagem mitológico. Pegava lá uma garrafinha de água, virava ouro. Só que isso acabou se tornando um problema para ele, porque tudo virava ouro e ele não conseguia pegar mais nada. A gente parece um Midas ao contrário. Tudo que a gente toca dá errado. Talvez você esteja se sentindo assim, talvez a sua vida pode deixar de ter brilho por conta disso. Saiba que não é para sempre isso. Deus continua contigo e pode restaurar o brilho na sua vida. A gente pode, muitas vezes, estar passando por momentos de dificuldade financeira, acumulando dívidas, não conseguindo honrar os nossos compromissos. E a gente pode, como a mãe de Icabode, falar: Icabode, foi-se o brilho da minha vida. A vida perde a graça, muitas vezes, perde o brilho quando a gente é cometido por uma doença devastadora. Mas a presença gloriosa de Deus é conosco, mesmo assim. E aí a gente parte para a parte final dessa reflexão, para a parte final dessa mensagem, lembrando que a nossa primeira tarefa é fazer diferente da mãe de Icabode. Nós devemos reconhecer que a glória de Deus nunca se vai. Se a gente não está experimentando essa realidade, que a gente possa lembrar, por exemplo, do Salmo 139, que a gente leu no começo deste culto, em alguns versículos, que Deus ele está em todo lugar. Ele nunca se afasta dos seus filhos. Nós precisamos entender também, saber analisar quando que a glória sumiu, o brilho sumiu da nossa vida. Não foi de uma hora para outra. Você pode pensar. Vai de uma hora, de algum momento em momento, pequenas sombras vão tomando conta da nossa vida, e quando a gente vê,
nós estamos envoltos na escuridão, na tristeza, na falta de alegria. E para isso você vai precisar da ajuda de alguém que de fora vai te ajudar a encontrar luz naquilo que você está passando. Amados irmãos, nós precisamos dar esse passo de pedir ajuda para alguém de preferência que tenha um relacionamento forte com Deus, firme com Deus, para que possa nos ajudar a ver o quadro maior do que apenas aquela tempestade que nós estamos passando. Nós precisamos também, para recuperar o brilho e a alegria na nossa vida, nós precisamos desejar ardentemente a nossa vida de volta. Nós não podemos ficar para trás presos nas tragédias. Quantas e quantas histórias de superação nós conhecemos? Claro que quando a gente olha para a vida dos outros, muitas vezes nos inspira, mas quando passa na nossa vida, só a gente sabe o quanto isso é difícil. Nós precisamos saber que Deus quer que nós tenhamos a nossa vida de volta. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ali, na história de Cabode, o povo de Deus sofreu por causa do pecado. Deus permitiu que a arca da aliança fosse tirada, mas Deus nunca se apartou do seu povo. A gente deve orar com ousadia, não uma ousadia de quem acha que tem direito, mas a ousadia de quem sabe que deve pedir por misericórdia. A gente precisa se colocar no caminho da recuperação, na presença de Deus, com a ajuda dos nossos irmãos. Amém? Quero orar por você, quero orar pelo seu pedido de oração. Este culto, ele é gravado, mas a gente aqui intercede pelo Deus, para Deus, para o Deus que pode todas as coisas, que sabe do teu pedido que você está colocando aí, seja nos comentários deste vídeo, seja aí no teu coração. Queria convidar você para orar junto comigo. Quero orar pelo propósito dessa mensagem, por todos aqueles que do outro lado dessa tela estejam enfrentando momentos de tristeza e de perda de brilho na sua vida. Quero orar pelos pedidos de oração que você tem aí, como domingo é o culto do propósito, e a gente não está reunido presencialmente. Quero orar pela sua vida, pelo seu propósito para junto de Deus. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos, engrandecemos e bendizemos. Vimos o caso de uma história, Deus, muito triste. História de morte, de pecado, de, ó Deus, tristeza. Mas, ó Deus Todo-Poderoso, eu peço que aonde a Tua Palavra alcança, nessa noite de domingo, Teu Espírito Santo esteja fazendo uma poderosa obra, Senhor, de restauração nessas vidas. Talvez muitos dos que aqui estiveram, ó Deus, meditando, se encontrem, ó Deus, e se identificando com muitas dessas situações. Assim eu peço, Senhor, restaura o brilho da vida, restaura a alegria da salvação, restaura, Senhor, o coração ferido, abatido e desanimado. Seja o pecado, que haja arrependimento, que haja perdão, seja questões e circunstâncias da nossa vida que não estão sob nosso controle, que seja a Tua bênção e misericórdia, Deus, para saber que o deserto vai passar. Peço, Senhor, por cada propósito de oração que é colocado diante de Ti. São propósitos de salvação, são propósitos, ó Deus, de bênção, ó Deus, material, saúde física, emocional e espiritual. Peço, Senhor, por cada pedido que tem sido colocado aqui, diante do Teu altar. Assim nós o fazemos, ó Deus, confiando nos méritos de Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, peço a Tua bênção. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, concedendo uma excelente semana. Que na presença de Deus você frutifique e que a sua vida impacte a vida de muitos outros, refletindo a glória de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Até mais. Eu não vou me apegar com as coisas daqui.
pois eu sei, há um